te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje a nossa leitura e reflexão em Provérbios, capítulo 28. Provérbios 28. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, tá bom? Dar o seu like e também ativar o sininho, se inscrever se não é inscrito ou incentivar outros, ok? Em Provérbios 28, o sábio nos mostra que as pessoas que se desviam da verdade de Deus e da prática da justiça, da prática daquilo que é correto, valorizam com esta atitude o procedimento dos ímpios. Em sua atitude dizem que uma vida de amor ao pecado e da prática da injustiça que são atitudes corretas. Além disso, o texto nos faz um paralelo entre o entendimento daquele que busca a Deus e daquele que não busca. Nos diz ainda que o ímpio não consegue entender absolutamente nada. Paulo diz que o diabo cegou o entendimento dos ímpios, dos incrédulos, de forma que eles não compreendam a vontade de Deus para a vida do ser humano, para suas próprias vidas e para a vida da humanidade. Tá? Então, sobre isso que Salomão vai nos falar aqui em Provérbios capítulo 28. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa leitura e vamos começar a pensar um pouquinho então nesse texto. Versículo 1: Os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados ou corajosos, valentes como um leão. O ímpio se amedronta mais facilmente, por isso também acaba sendo influenciado, mais facilmente do que aqueles que são justos. O ímpio é facilmente influenciado. A sua consciência, clara de quem são, e onde estão firmados, lhes concede ousadia, aqueles que são fiéis, os justos. Então, eles sabem quem são, eles sabem em quem pode se firmar, em quem pode se fiar, eles sabem quem pode confiar e, por isso, eles têm ousadia, têm valentia como um leão, como diz o texto bíblico aqui, tá? Então, o justo, ele é ousado, já o ímpio, ele é, então, alguém que é influenciado facilmente, se amedronta facilmente, foge facilmente, tá? Pela transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por homem prudente e entendido, a sua continuidade será prolongada, Então, em um período de pouco mais de 2 séculos, Israel, por causa dos seus pecados, ele teve cerca de 9 dinastias. E cada uma dessas dinastias, depois da primeira, foi inaugurada por um assassinato. Então, em 3 séculos e meio, Judá, por causa de Davi, teve somente uma dinastia. Já em Israel, houve 9 dinastias. Ficou muito bem claro de que o trono de Davi seria estabelecido, enquanto que de Israel não haveria, então, sucessores, E no caso de Judá haveria, tá? Então, nós vemos aqui que a transgressão de um governo, dos líderes, trazem justamente para a sociedade um grande prejuízo. Então, essa atitude, essa corrida pelo poder,
traz prejuízos tanto para eles mesmos, como principalmente para aqueles que eles estão liderando, né? Para aqueles que estão então ao seu redor. E essa transgressão aqui traz realmente grandes prejuízos, como ele diz aqui, tá? O versículo 2. Versículo 3. O homem pobre que oprime os pobres é como a chuva impetuosa que causa a falta de alimento. Então, a opressão costuma vir do forte sobre o fraco, do rico sobre o pobre, do grande contra o pequeno. Mas quando a opressão vem dos iguais, é porque a decadência chegou ao seu extremo, né? Então, como está a situação do nosso país? Qual é o nível de opressão que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Não tem sido fácil, com toda certeza, né? Vemos opressão e vemos corrupção por todos os lados, em todas as instâncias, tanto dos líderes como também dos liderados, né? Tanto dos políticos como também do povo. Então, nós vamos vendo que isso vai oprimindo e trazendo um prejuízo muito grande para toda a sociedade. E nós estamos vivendo tempos difíceis em função dessa atitude, então, descabida. Os que deixam a lei louvam o ímpio, porém os que guardam a lei contendem com eles. Então, quando a lei ela afrouxa, os maus eles prevalecem. O cristão não deve se alegrar com o que Deus proíbe, nem se entristecer com o que Deus aprova, tá? Então, quanto mais nós conhecemos a palavra, mais nós nos posicionamos contra aqueles que afrontosamente rejeitam as orientações divinas, né? As leis divinas, as instruções divinas, ok? Então, nós não podemos aceitar aquilo que é errado como se fosse certo, né? Aplaudir, elogiar como se fosse uma atitude correta. E nós estamos vendo muita coisa acontecendo nesse sentido, né? No nosso país também, de muitos se alegrando, né? Com aquilo que realmente é errado, com aquilo que a Bíblia não traz como sendo algo bom e correto, tá? E com isso muitas vezes pessoas sendo prejudicadas, tá? Então, quem deixa a lei está louvando a impiedade, tá? Então, temos que ter muito cuidado com relação a isso. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Então, a lei de Deus, ela ilumina todas as pessoas. Deus, ele é a fonte de todo saber e a origem de tudo aquilo que é bom. Então, nele nós encontramos a verdade, nós encontramos a justiça e o entendimento. Fora da pessoa de nosso Deus, né? Reinam as trevas, a injustiça e a opressão. Então, os maus, eles não entendem o que é justo. Eles não compreendem o que é justo. Não buscam, né, o entendimento através daquilo que o Senhor tem deixado. E por isso vão de mal a pior. Versículo 6 até o versículo 11. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que os de caminhos perversos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos desregrados envergonha seu pai. O que aumenta os seus bens com usura e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que faz com que os retos errem por mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os bons herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é entendido o examina. Examina quem? Justamente é esse rico que é sábio aos seus próprios olhos. Então, aqui Provérbios, nesses versículos, apresenta uma lista de qualidades que edificam a pessoa independentemente das circunstâncias que estão ao redor dela. Então, é assim que funciona o universo, tá? Já o caminho das más escolhas sempre conduz a danos e perdas irreparáveis, ok? Então, ele fala sobre o cuidado em observar cada uma dessas situações para que nós possamos, né, com sabedoria agir e viver na presença de Deus e na presença também dos homens, tá? Então, temos aqui uma lista de situações que ele menciona
que são muito importantes de ser observadas. Gostaria de destacar aqui o fato de que aquele que desvia seus ouvidos de ouvir a lei, até sua oração é abominável, tá? Então, até mesmo aquele que se diz servo de Deus, aquele que diz conhecedor da palavra de Deus, mas que vive distante dessa palavra, que se desvia do teor e do conteúdo dessa palavra, ele diz que essa oração é abominável ao Senhor. E abominável significa que é justamente repreensível, tá? Que é algo que Deus não tolera, não suporta, tá? Porque vem com o ar realmente de hipocrisia, de falsidade, e ele não sustenta e não admite nada disso, tá? Então nós estamos vivendo muito disso nos dias de hoje também, né? E pessoas que usam até mesmo das questões externas, né? Usando até mesmo a política para poder trazer certos conteúdos que nada tem a ver com a palavra de Deus e se batem no peito dizendo que são cristãos, mas vivendo longe daquilo que a palavra de Deus ensina. Então você pode ter certeza, o que diz aqui o texto é uma verdade, a sua oração é abominável, e para nós isso também é extremamente negativo, uma atitude dessa, né? Atitude que vai contrária àquilo que a palavra de Deus ensina. Quando os justos exultam, grande é a glória, mas quando os ímpios sobem, os homens se escondem. Quando os perversos ascendem ao poder, o povo teme e o povo foge. Um governante íntegro alegra o povo e é instrumento de Deus, né? Um governante perverso é uma tempestade de maldição. Então, quando os ímpios então sobem ao poder, os homens se escondem, né? As coisas ficam às ocultas, coisas são tramadas, coisas são faladas, né, no oculto, às escondidas, porque se sentem justamente ameaçados e não podem revelar aquilo que pensam. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia, né? Então, o pecado, ele é maligno e conduz à destruição. E o pecado escondido é pior do que o pecado revelado, né? Porque esse pecado escondido adoece a alma, trava a jornada, entristece o Espírito Santo de Deus. Então, quem confessa e abandona o pecado, tira um fardo das suas costas e encontra à sua frente não somente misericórdia, mas também restauração. Versículo 14. Bem-aventurado o homem em quem continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Então, o temor do Senhor já foi dito aqui que é o princípio da sabedoria. E feliz é aquele que permanece em resoluta constância no temor do Senhor, porque esse temor o livrará de quedas desastrosas. Então, o temor do Senhor nos leva à sua presença. Já o endurecimento do coração nos afasta de Deus, nos distancia de Deus, e estamos à mercê de todo o mal. Como um leão rugidor, o urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre o povo pobre. Então aqui ele reflete experiências devastadoras, desesperadoras de muitos povos necessitados. Os tiranos, eles tiram os olhos de Deus, né? E mantêm os seus olhos voltados para o mal, né? Geralmente o seu governo é de curta duração, de curta sobrevivência. Mas enquanto ele lá está, ele prejudica a vida de muitos, né? E muitas vezes leva muitas pessoas realmente à destruição total em função do seu domínio. O príncipe falto de entendimento é também um grande opressor, mas o que odeia a avareza prolongará os seus dias. Então, há pessoas que lhes faltam justamente, né, o entendimento, e ele deixa bem claro isso daqui, né? Ele continua com a atitude dos tiranos aqui. Esse príncipe aqui que não tem entendimento, né, é um opressor também, porque a sua falta de entendimento levará a oprimir o seu povo, né?
mas o que odeia a avareza prolongará os seus dias. Então, aquele que busca outros caminhos e que não o caminho da opressão, realmente vai abençoar o seu povo. O homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova, ninguém o detenha. O homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova, ninguém o detenha. Tá? Numa outra tradução, esse versículo 17, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ele diz o seguinte: a consciência atormentada do assassino levará à sepultura, ninguém tente detê-lo, né? Deixe-o ir para a sepultura, essa ideia aqui, não tente detê-lo desse caminho, né? Desse castigo, porque ele o merece, né? E essa atitude realmente o levará à sepultura e lá ele deve ficar. Tá? Então o assassino é um indivíduo perturbado na rota da sua fuga, né? Ele tirou não somente a vida do seu semelhante, mas também tirou a sua própria paz. O assassinato é a quebra do sexto mandamento da lei de Deus e é também a usurpação de um direito inalienável de Deus. Só Deus pode tirar a vida de quem quer que seja, ninguém mais pode fazer isso. Nem a pessoa tem o poder ou tem a possibilidade, né, o aval da parte de Deus de tirar a sua própria vida. Só o Senhor é que pode tirar. Ele dá e ele tira conforme a sua vontade. Tá? Nós não temos nenhuma prerrogativa com relação a isso. Nós não temos nenhum poder sobre a vida de quem quer que seja e nem sobre a nossa própria vida. Tá? Não podemos fazer isso em hipótese alguma. O que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Então, os que andam na verdade podem viver de cabeça erguida, né? E mesmo quando acusados injustamente, podem dormir tranquilos, porque a sua consciência é o seu travesseiro mais macio. Já o perverso, ele caminha por uma estrada muito sinuosa, né? Cheia de armadilhas, e em breve ele vai cair na própria armadilha que ele então colocou. Tá? O que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue a ocioso se fartará de pobreza. Mais uma vez ele fala sobre a questão do preguiçoso aqui, né? A boa administração da economia é contrastada aqui justamente com a tolice, né, daqueles que preferem a indolência, que preferem a preguiça, né? E os resultados, então, serão catastróficos, né? Porque o que lavra vai se fartar de pão, mas o que é ocioso, né? Ele vai se fartar do quê? De pobreza e de falta realmente do que comer. Viverá na miséria com toda certeza. Tá? O homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Então, quem tenta enriquecer depressa está sujeito a escolher o caminho de ganhos desonestos. É sobre isso que ele está falando. Mais uma vez, repetimos, né? Reiteramos que a palavra de Deus nunca foi contra a riqueza, não é contra a prosperidade e a riqueza. Mas, desde que essa riqueza, essa prosperidade não se torne o seu Deus, que você seja dominado por ela ou que a obtenha de forma ilícita. Então, tudo isso desagrada a Deus, é isso que diz o texto aqui. Né? O fiel, então, ele às vezes pode ser que ele não tenha riquezas, né? Mas ele vai ser abençoado por Deus da mesma forma. Assim como o rico que é fiel ao Senhor também será abençoado por Deus e ainda será ainda mais próspero. Tá? Então, a confiança em Deus é a certeza que torna, né, a vida do cristão justamente uma visão adequada sobre aquilo que Deus tem para a sua vida. Tá? Então, a avareza, o mal, é desnecessário, porque ele sabe por onde deve caminhar e o caminho que deve seguir, né, se colocando justamente à disposição do Senhor. Por isso que ele continua dizendo aqui, dar importância à aparência das pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão um homem prevaricará. Né? Então, ele de novo falando sobre a questão dessas escolhas, né? Sobre a importância com relação às riquezas, com relação à aparência,
Então ele está falando sobre o cuidado que se deve ter com relação a isso. O que quer enriquecer depressa é homem de olho maligno, porém não sabe que a pobreza há de vir sobre ele, né? Então, da mesma forma que muitas vezes pode obter essa riqueza, também a perderá rapidamente. O que repreende o homem gozará depois mais amizade do que aquele que lisonjeia com a língua. Mais uma vez ele fala sobre essa amizade sincera e sobre aquele que é sincero para com o seu próximo, em vez de ficar bajulando e mantendo, né, na ignorância e no mal. O que rouba seu próprio pai ou a sua mãe e diz não é transgressão, companheiro é do homem destruidor, né? Então aqueles que estão roubando as pessoas que são próximas de si, e mesmo ele deixa claro aqui a questão do pai e da mãe, não, isso também me pertence. Não lhe pertence, tá? Então é transgressão, está trazendo sobre si maldição. Então muito cuidado com relação a essas questões, né? Nós vemos hoje em dia muitos filhos destratando os seus pais, não cuidando dos seus pais, né? Trazendo para eles grande infortúnio, trazendo para eles grande desobediência, trazendo grande vergonha. Então isso é transgressão, tá? Isso é uma atitude devastadora, destruidora, e que não convém àquele que se diz realmente conhecedor da palavra. O orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Então, de novo, sobre a classificação de pessoas que têm uma atitude errada com relação às coisas de Deus, né? Então, aquele que é orgulhoso, ele levanta contendas. Por isso é contrário à sabedoria, tá? Porque o sábio não é contencioso, né? Mas o que confia no Senhor prospera, porque tem do Senhor a sua companhia, o seu cuidado, a sua direção. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo, né? Então o coração ele não é confiável. E nós ouvimos esses absurdos dia a dia, né? As pessoas sempre dizendo, siga o seu coração. Você já deve ter ouvido muito isso. É muito comum nós ouvirmos as pessoas dizerem isso, né? Quando das suas incertezas, das suas dificuldades, dizerem, siga o seu coração. Isso não é um ensino bíblico, isso não é uma atitude correta de se fazer, tá? O coração ele não é confiável, não é um bom mestre, ele é enganoso. Confiar no próprio coração é uma escolha muito tola, e a palavra de Deus diz que o coração é mais perverso do que todas as coisas. Então sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus, então é observar o que Deus diz sobre esse ou aquele assunto, sobre qualquer circunstância, e não o que eu penso, o que eu acho, ou o que os outros dizem para mim, tá? Então, tomar decisões com relação à vida precisa ser pautada pela própria palavra de Deus, que é uma palavra de sabedoria, que é uma palavra de vida, tá? Então, a autoconfiança é insensatez e, através dela, a queda vem com toda certeza, tá? Então, quando lhe disserem, siga o seu coração, não siga esse conselho, porque é um conselho de tolo, tá? O coração não é bom conselheiro para ninguém, ok? Busque orientação da palavra de Deus, tá? Para que você tenha, então, suas escolhas de forma adequada. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições, né? Então, a generosidade é o caminho mais seguro para a prosperidade. Devemos ser pessoas generosas com relação ao nosso próximo, tá? Quem dá ao pobre, quem ajuda, não vai passar necessidade. Dar ao pobre e entender que os bens que Deus nos dá não devem ser retidos com usura, mas distribuídos com generosidade. Agora, não deve ser feito também de forma aleatória, de qualquer forma, de qualquer maneira, apenas para mostrar para os outros que você é generoso. É preciso que haja também sabedoria e direção de Deus. Nós sabemos de muitos usurpadores do nosso dia, de muitos aproveitadores, de muitos mentirosos, de muitos falsos, tá? Que dizem uma coisa, mas na verdade não vivem aquilo. Então é preciso ter sabedoria também sobre o que e a quem ajudar, tá? Para que você não esteja jogando pérola aos porcos, tá bom? Então, com toda certeza, a Bíblia também nos dá entendimento e sabedoria para podermos lidar com cada uma dessas situações. Não é simplesmente, né, ir desfazendo de tudo que você tem,
com a intenção de que você está ajudando os outros, está ajudando o pobre, né? De uma maneira desregrada, de uma maneira sem entendimento, sem inteligência, tá? Isso também é importante, ok? Talvez alguns discordem disso, mas se você é alguém que tem uma certa vivência e experiência na vida, vai saber de que isso realmente deve ser feito dessa forma e não de qualquer maneira, ok? Quando os ímpios se elevam, os homens andam se escondendo, mas quando perecem, os justos se multiplicam, tá? Então, um governante se torna um carrasco quando ele esmaga o povo, né? Quando ele esmaga o povo, por exemplo, vamos pensar aqui, com tributos abusivos, né? Quando ignora as minorias, se move conforme os seus próprios interesses, deixa de ser alguém que realmente visa a lei e a ordem para poder fazer aquilo que lhe agrada, que lhe traz, então, benefícios próprios, tá? Então, governantes opressores só trazem alívio ao povo quando eles morrem, quando eles saem do poder, né? Quando eles perecem, tá? Então, eles trazem alívio ao povo. Mas enquanto eles estão vivos, eles são uma maldição, né? Então, há muitas situações em que nós estamos vivendo nos nossos dias também, de que a única forma, né, do mal cessar será com o fato dessas pessoas perderem tudo, perderem seu poder, ou até mesmo perderem a sua vida, para que realmente deixem de praticar aquilo que oprime e aquilo que traz grande malefício à vida do povo, tá? Então, isso fica nas mãos de Deus, porque Ele é que controla todas as coisas, e a sua palavra nós já vimos aqui no livro de Provérbios, que Ele dirige o coração do rei para onde Ele quer, né? E que Ele dá a vida, Ele tira a vida também. Então, isso é segundo a sua vontade. Nós devemos, então, fazer o que nos cabe, que nos compete, deixando nas mãos de Deus realmente o agir com relação a essas opressões, muitas vezes, com relação à vida do povo, tá? Então, esses que agem ao seu bel prazer, pelos seus próprios interesses, devemos orar para que Deus, então, faça justiça o mais rapidamente possível, tá bom? Que Deus abençoe o seu dia, que todos tenham um bom dia na graça e na paz do Senhor, e amanhã, se Deus permitir, capítulo 29, estaremos juntos mais uma vez, tá? Lembrando, então, de novo, que esta semana nós terminamos, se tudo correr bem, terminamos o livro de Provérbios, né? Já vamos depois pensando no livro de Eclesiastes, livro também dos livros sapiensais, livro também de sabedoria, onde teremos também muitos conselhos sobre o viver diário, tá bom? Que Deus possa abençoar, que você possa permanecer firme nessa jornada, nessa caminhada, não desistindo, não parando na metade do caminho, né? Porque nós temos até aí o último livro do Velho Testamento, né? Que está aí ao longe ainda, né? Para nós terminarmos, mas vamos perseverar firmes aí, entendendo do benefício que nós temos de ler e de refletir sobre essas palavras que são preciosas e que trazem sabedoria para o nosso viver, tá bom? Que Deus abençoe a todos e amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos. Pai, agradecemos esse tempo juntos aqui, dá-nos da tua direção para todo esse dia, que possamos seguir os conselhos da tua palavra e vivemos de acordo com a tua vontade e buscando a Deus realmente ter sabedoria no nosso viver, para que sejamos bênção para a vida daqueles que estão próximos a nós, daqueles que estão também mais distantes, e, ó Deus, não tomando atitudes por nós mesmos, mas confiando de que o Senhor, ó Deus, está vendo e sabe todas as situações com as quais nós vivemos e que o Senhor agirá no tempo certo, para que o povo, ó Deus, seja livre da opressão, do engano e possa ter dias melhores, dias mais prósperos. Orienta-nos, portanto, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e amanhã, se Deus permitir, então, estamos juntos, estaremos juntos mais uma vez, tá bom? Forte abraço a todos vocês e até amanhã, se Deus assim permitir.
Pra te adorar.